Indústria prevê carro popular abaixo de R$60 mil com redução de impostos anunciada pelo governo. Congresso instala a CPMI dos atos de 8 de janeiro e você vai ver também. STF condena Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Investimento em energia solar deve ser maior que na produção de petróleo pela primeira vez. Reino Unido e governo brasileiro se unem em projeto milionário para entender o futuro da Amazônia. Evento em São Paulo apresenta soluções tecnológicas que já transformam alguns municípios brasileiros em cidades inteligentes. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, anunciou hoje que os carros de até R$120 mil comercializados no Brasil terão descontos em impostos. O prazo para a ação ainda será definido pelo Ministério da Fazenda. O percentual de descontos vai variar entre 1,5% e 10,7%, conforme 3 critérios. O primeiro deles é o social, que quanto menor for o valor do carro, maior será o desconto do IPI e PIS/COFINS. Em segundo lugar, está a eficiência energética, o que significa que veículos que poluem menos terão desconto maior nos tributos. E, em último, a densidade industrial, que regula maiores descontos de acordo com a produção em montadoras brasileiras. O anúncio marca o Dia da Indústria e aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília, após reuniões de Alckmin com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, equipe econômica e representantes de entidades e fabricantes do setor automotivo. O ministro enfatizou que, com todos esses descontos, o carro mais barato do país, que hoje custa em torno de R$68 mil, poderá ficar abaixo de R$60 mil, por exemplo. De acordo com o Márcio Lima Leite, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, é possível que os preços dos automóveis novos caiam para menos de R$60 mil com as medidas anunciadas pelo governo federal. Alckmin informou ainda que os descontos podem ser superiores, pois as indústrias poderão realizar venda direta, barateando ainda mais o preço do veículo. Começou nesta manhã a primeira reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro. Na sessão foram definidos o vice-presidente, o presidente e a relatora da comissão, que terá até 180 dias para investigar os responsáveis pela depredação nas sedes dos 3 poderes em Brasília. Senadores e deputados elegeram a chapa que já estava prevista em um acordo. O presidente é o deputado Arthur Maia, do União Brasil. O vice-presidente é o senador Cid Gomes, do PDT. E a relatora é a senadora Elisiane Gama, do PSD. A CPMI tem 32 titulares, composta por 16 senadores e 16 deputados. A maioria da bancada da comissão é composta por integrantes da base governista. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, afirmou durante o discurso que a comissão terá a missão de investigar narrativas sobre o golpe e os atos radicais de 8 de janeiro. Nós temos que fazer aqui uma investigação sobre o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Esta comissão que vai fazer esse trabalho, vai fazer essa investigação, estará prestando um trabalho à democracia, porque não é razoável que nós tenhamos vivido aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a invasão da sede dos 3 poderes, daqui desta casa, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, e nada disso seja investigado por esta própria casa. Após a instalação da CPMI, o comando da comissão vai definir o plano de trabalho, dias e horários das sessões
e em quais sessões serão votados os requerimentos e ouvidos os depoimentos. Esse plano deve ser apresentado pela relatora na próxima sessão e os depoimentos devem começar a partir do dia 8 de junho. Os trabalhos podem durar até 6 meses. A CPMI tem o poder de quebrar o sigilo de investigados e pedir o indiciamento de suspeitos. O Supremo Tribunal Federal condenou hoje, em Brasília, o ex-senador e ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo da Operação Lava Jato. Para o STF, Collor foi responsável por indicações políticas para a empresa subsidiária da Petrobras, a BR Distribuidora, e recebeu 20 milhões de reais em vantagens indevidas em contratos da empresa. O placar da votação terminou 8-2 pela condenação após 6 meses de julgamento. Os ministros prosseguem com o julgamento para definir a pena de Collor, que poderá recorrer em liberdade. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, sugeriu pena de 33 anos e 10 meses de prisão para o ex-presidente. 2 ex-assessores também podem ser condenados no caso. O STF julga uma ação penal aberta em agosto de 2017, onde o ex-presidente da República teria recebido pelo menos 20 milhões de reais de propina pela influência política na BR Distribuidora. Os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2014. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Aloysio Mercadante, anunciou hoje um pacote de novas linhas de crédito para a indústria. Mercadante anunciou a aprovação de 20 bilhões de reais do BNDES para os próximos 4 anos em inovação, com uma taxa de juros de 1,7% ao ano. Segundo ele, pode ir para o BNDES quem quiser fazer inovação a juros baratos. O ministro anunciou ainda uma linha de 2 bilhões de reais de crédito só para produtos de exportação. Essa linha pode chegar a 4 bilhões de reais com condições semelhantes às oferecidas ao agronegócio. O investimento global em energia limpa está a caminho de aumentar para 1 trilhão e 700 milhões de dólares em 2023, com a energia solar devendo eclipsar a produção de petróleo pela primeira vez. O anúncio foi feito pela Associação Internacional de Energia. A organização apontou que os aportes em energias limpas estão superando significativamente os gastos com combustíveis fósseis, uma vez que as preocupações de acessibilidade e segurança desencadeadas pela crise global de energia fortalecem o ímpeto por trás de opções mais sustentáveis. Cerca de 2 trilhões e 800 bilhões de dólares devem ser investidos globalmente em energia em 2023, dos quais mais de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares devem ser destinados a tecnologias limpas, incluindo renováveis, veículos elétricos, energia nuclear, redes, armazenamento, combustíveis de baixa emissão, melhorias de eficiência e bombas de calor. O investimento anual em energia limpa deve aumentar 24% entre 2021 e 2023, impulsionado por renováveis e veículos elétricos. E veja a seguir, Reino Unido e governo brasileiro se unem em projeto milionário para entender o futuro da Amazônia. E ainda, evento em São Paulo apresenta soluções tecnológicas que transformam alguns municípios brasileiros em cidades inteligentes. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Acontece hoje a 17ª edição do Dia Livre de Impostos. Essa é a maior ação de conscientização da população e do varejo sobre a alta carga tributária paga no país. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações.
No Dia Livre de Impostos, lojistas comercializam mercadorias e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes. Isso quer dizer que os descontos podem chegar até 70% do valor final do produto. Várias lojas de rua e também shoppings aderiram a essa mobilização realizada pela CNDL, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e a CDL Jovem, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas. Postos de gasolina também se mobilizaram e vão vender combustível sem cobrar o valor referente aos impostos. Ótimo dia então para encher o tanque do carro, mas é claro que filas podem se formar e aí o motorista vai precisar ter um pouquinho de paciência. Ao todo, mais de 50 mil estabelecimentos comerciais em cerca de 1.200 cidades de todo o país vão participar da mobilização. E para verificar a lista completa das empresas que aderiram à ação, basta acessar o site dialivredeimpostos.org.br. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta quinta-feira em alta de mais de 1%, retomando aí o nível dos R$ 5. Investidores seguem atentos às negociações sobre um eventual aumento do teto da dívida dos Estados Unidos e repercutem os anúncios recém-feitos pelo governo para baratear o preço do carro popular. A moeda norte-americana avançou 1,66% e encerrou o dia cotada a R$ 5,03 na venda. E a prévia da inflação perdeu força no mês de maio. O índice fechou o mês com uma queda de 0,06 ponto percentual em relação ao mês de abril. O índice de preços ao consumidor amplo 15, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação, foi de 0,51% em maio, após alta de 0,57% em abril. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira. No ano, o IPCA 15 acumula alta, de 3,12%, e em 12 meses, de 4,07%, abaixo dos 4,16% registrados nos 12 meses anteriores. E olha só, a Alemanha entrou em recessão econômica, de acordo com dados divulgados hoje, que indicam a segunda queda consecutiva do PIB do país. O PIB da maior economia da Europa registrou queda de 0,3% entre janeiro e março, na comparação com os 3 meses anteriores. De acordo com os dados corrigidos por variações sazonais e divulgados pelo Instituto de Statis no quarto trimestre de 2022, a Alemanha apresentou contração de 0,5%. Em ritmo anual, o PIB alemão teve contração de 0,5% nos 3 primeiros meses deste ano. Com o resultado, a Alemanha entrou em recessão técnica, que é definida como a queda da atividade durante 2 trimestres consecutivos. Esta é a primeira vez que isto acontece no país desde a pandemia de coronavírus, que provocou a queda do PIB no primeiro e segundo trimestres de 2020. Apesar dos resultados, o governo alemão projeta uma recuperação progressiva da atividade durante o ano e um crescimento de 0,4% para 2023. E nos Estados Unidos, uma nova estimativa apontou que o PIB do país cresceu 1,3% no primeiro trimestre. A informação foi divulgada hoje pelo Departamento de Comércio. A primeira estimativa havia sido de crescimento de 1,1% em ritmo anual, medida preferida pelos Estados Unidos, que compara o PIB com o do trimestre anterior e depois projeta a evolução do primeiro trimestre. Usando o mesmo método de cálculo de outras economias avançadas, que comparam com o trimestre anterior, o crescimento permanece em 0,3%, metade do ritmo do último trimestre de 2022. A desaceleração está relacionada às ações do Banco Central americano para combater a alta da inflação, utilizando como ferramenta o aumento das taxas de juros. O Amazon Face, projeto nascido de uma parceria entre Brasil e Reino Unido, quer entender os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia. O experimento histórico vai custar mais de 70 milhões de reais e irá medir o impacto do aumento dos níveis de dióxido de carbono nas árvores da floresta por pelo menos 10 anos. O que vai acontecer com a Amazônia quando os níveis de gás carbônico na atmosfera aumentarem significativamente nas próximas décadas?
É o que cientistas brasileiros e britânicos tentam descobrir com os anéis de carbono, que simulam condições extremas para atuar a tempo de reverter a situação. Dentro de um anel desse, em volta, que tem essas torres em volta, tem em torno aí de umas 70, 90 árvores adultas. E é um sistema que vai borrifar o CO2, né, a concentração mais alta de CO2 na copa das árvores, para imitar o que vai ser a atmosfera daqui a uns 30, 40 anos. A ideia é ter um sistema a céu aberto, completamente a céu aberto, em que a gente vai mudar a atmosfera para representar o futuro. E aí a gente entender como que a floresta amazônica vai se comportar nesse mundo daqui para frente, né, com mais CO2. O projeto Amazon Face é cofinanciado pelos governos do Brasil e do Reino Unido. A tecnologia já foi empregada em florestas de outros países, mas nunca em uma tropical. Até 2024, a ideia é ter 6 anéis de carbono bombeando este gás em uma concentração praticamente metade superior às atuais. Por um período de 10 anos, os investigadores vão analisar os processos que ocorrem nas folhas, raízes, no solo, nos ciclos d'água e com os nutrientes. E o grupo paramilitar russo Wagner iniciou hoje a transferência ao exército do país das posições na cidade ucraniana de Bakhmut, que afirma ter conquistado depois de meses de combates violentos com as tropas de Kiev. A transferência acontece no momento em que o exército russo enfrenta dificuldades nos flancos do disputado reduto no leste do país e é realizada depois de uma incursão de combatentes procedentes da Ucrânia na região fronteiriça de Belgorod. O fundador e líder da organização paramilitar Yevgeny Prigozhin admitiu na quarta-feira que quase 10 mil dos 50 mil detentos recrutados nas penitenciárias russas morreram na Ucrânia, onde estavam na linha de frente da batalha por Bakhmut. Um número parecido de combatentes profissionais do grupo também morreu durante os combates. Bakhmut, uma cidade industrial que tinha 70 mil habitantes antes do conflito, é cenário da maior e mais violenta batalha da ofensiva russa. No sábado, o grupo Wagner afirmou ter tomado a cidade, mas a Ucrânia negou a queda de Bakhmut. E olha só, um evento em São Paulo apresentou soluções tecnológicas que já transformam alguns municípios brasileiros em cidades inteligentes. É isso mesmo. E uma dessas tecnologias pode reduzir o crescente número de acidentes envolvendo ônibus e pedestres. Vamos conferir. Nos últimos meses, foram muitos os pedestres atropelados por ônibus em cidades do país. Os casos chamam a atenção para a segurança de pedestres e usuários. De olho nessa e em outras questões do transporte público, uma nova tecnologia foi trazida do Chile ao Brasil. Uma unidade de processamento completa para monitoramento dos ônibus. Você pode ver que tem um equipamento central. Tem uma tela onde que o motorista, o agente de bordo, ele consegue ver todas as rotas que ele tem que passar. Esse equipamento, ele simula um equipamento instalado de previsão de chegadas, tipo o que ocorre no metrô e em outras soluções. Tá? Aqui é um teclado também que a gente usa para verificação das câmeras, entrada do motorista. São todos processos voltados para a operação do transporte público. Temos também uma câmera que permite verificar se o motorista está sonolento, se ele está usando cinto ou não. Além disso, essa UCP, essa unidade central de processamento, ela controla todas as atividades. Ela consegue saber se tem uma freada brusca, se está fazendo um excesso de velocidade, faz todo o acompanhamento e gerenciamento do carro, inclusive estrutura de tempo de abertura de portas, se o veículo está se locomovendo com a porta aberta, né? Essa é só uma das tecnologias apresentadas no Smart City Business Brasil, congresso realizado em São Paulo para a apresentação de soluções inteligentes e sustentáveis para cidades. Quando a gente fala de cidades inteligentes, nós estamos falando de tudo. Praticamente todo e qualquer serviço que a gestão municipal, que uma prefeitura possa prover para os seus cidadãos, né? Então, nós falamos de mobilidade, nós falamos de saúde, nós falamos de educação e falamos de tantos outros temas voltados àquilo que a gente chama de tecnologias assistivas, né, que podem vir a auxiliar, dar apoio às soluções que nós tantos precisamos.
E aqui no Congresso encontramos também uma solução para um problema recorrente em várias cidades brasileiras: queda de árvores. Só aqui na capital paulista foram quase 27 mil registros de árvores que caíram entre os anos de 2013 e 2021. O projeto surgiu justamente com a ideia da gente evitar a supressão de árvores saudáveis, porque o medo da população é geral. Todo mundo fica receoso, todo mundo ama árvores, mas todo mundo fica receoso que a árvore em frente à sua casa possa ter algum problema e vir a cair. Então essa é a solução, é uma gestão inteligente de árvores, é a solução para que a gente mantenha as árvores saudáveis e suprima apenas aquelas que realmente já estão em um estado inevitável. Para chegar a essa conclusão, a empresa avalia o interior da árvore por meio de uma tomografia ultrassônica, que seria uma espécie de raio-x. Com os dados do exame, é possível cuidar da saúde de árvores de cidades inteiras, melhorar a qualidade de vida da população e ainda economizar. O fato desse indivíduo, dessa árvore existir, quanto ele me traz de temperatura, qual é a redução da temperatura que ele me promove em conforto térmico. Ou seja, eu consigo economizar mais de R$3.000 por mês por questão energética. Limpeza do ar, quantos poluentes essa árvore remove do ar, quanto eu consigo economizar em saúde. E em água, por fim, que é uma tríade, né, ambiental que a gente fala dos principais benefícios que a árvore traz. Então, esse indivíduo arbóreo, por ano, ele vai fazer com que na natureza tenha mais 75 mil litros de água jorrando de uma nascente ali no nosso lençol freático. Da solução ambiental, seguimos para uma ferramenta de conectividade para cidades e espaços públicos. É o IT Bus, que é um Captive Portal focado em inteligência. Então, enquanto os Captive Portals comuns, o foco deles é apenas ligar as pessoas ao acesso à internet, a gente, além de conectar as pessoas, a gente quer conhecer as pessoas, se comunicar com as pessoas através de comunicação integrada, segmentada pelos pontos de conexão e também analisar o comportamento para que a prefeitura tenha dados para entender quem está conectado, como está se conectando e o que pode entregar de informação útil para essa pessoa conectada. A ideia é que as prefeituras possam promover campanhas de comunicação mais assertivas para, assim, aumentar a satisfação dos usuários com os serviços oferecidos. O principal é enriquecimento de informações sobre a sua população para a gestão pública. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia, ótima noite para você e até amanhã.